Mateus 6, do 31 ao 33, diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela tua oração, orientação, pela tua direção. Que o Senhor venha mais uma vez, Senhor, falar conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer. Que o Senhor possa mais uma vez ministrar sobre as nossas vidas, que o Senhor possa mais uma vez derramar, Senhor, da tua vontade, do teu querer, Senhor, através da tua palavra. Fala, Senhor, mas fala de maneira sobrenatural, Senhor. Queremos ser transformados por Ti, queremos ser tocados pela Tua palavra, queremos ser realmente ministrados por Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E aí ele diz assim, todas essas coisas, né? Sempre que eu falo dessa passagem, eu faço a observação que muitas das vezes as pessoas falam e todas as outras coisas, né? E as demais coisas, e quando você, parece pouca coisa, mas quando você lê esse versículo isolado, né? Quando você lê apenas o versículo 33, o final ali, busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas, ou as demais coisas, ou ao invés de falar todas essas coisas, faz uma diferença enorme, né? Porque aqui ele está falando todas essas coisas. No versículo anterior ele vai falar o que comer, o que beber e o que vestir. Todas essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir. Essas coisas vos serão acrescentadas. Mas busque primeiro o reino de Deus. Porque Deus promete suprir as nossas necessidades. Necessidades. E as necessidades são comer, beber e vestir. São necessidades. O upgrade do seu carro, a sua casa nova, o seu emprego novo, a sua prosperidade financeira, isso não é necessidade. A promessa está sobre a necessidade, sobre o que comer, sobre o que beber e sobre o que vestir. Mas nós não devemos buscar essas coisas. E aí começa a palavra, eu acho interessantíssimo, porque existem várias promessas na palavra. Só que eu vejo sempre assim que a promessa ela tem uma condição, e a condição ela é sempre de trás para frente, ela não é da forma estabelecida, geralmente, que a gente ouve falar por aí. Não faça assim e receba. Na verdade, não. Quem faz assim, recebe. Não é faça assim e receba. Então, quando a gente olha aqui, ele tá assim, a gente não deve buscar essas coisas. E o próprio Jesus fala assim, quem busca essas coisas, quem faz isso, são os pagãos, são os incrédulos, são aqueles que não têm Deus. Quem tem Deus busca a Deus. Quem tem Deus depende de Deus. Então a gente tem promessas que a gente tem e recebe por estar nele e por praticar coisas por estar nele. E aí então recebemos. Não fazemos para receber, recebemos porque fazemos, porque estamos nele. Então, buscar a Deus querendo as coisas é muito diferente de buscar a Deus e ter as nossas necessidades acrescentadas. Aqui já começa uma questão de reino, de busca e de recompensa de uma maneira que a gente precisa compreender desde o princípio. Buscar a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas e as nossas necessidades nos serão acrescentadas. A gente não precisa buscar em Deus estas coisas. A gente não precisa buscar em Deus e pedir a Ele estas coisas. Até porque Ele prometeu nos dar. Para mim é quase que uma ofensa ao próprio Deus. É só a gente pensar na gente, é só a gente pensar numa relação nossa comercial ou de parentes ou de amigos,
Quando a gente diz a alguém assim, eu vou te dar tal coisa, e essa pessoa pede insistentemente aquilo que você disse que vai dar. Isso é ofensivo a nós, eu acredito que seja ofensivo a Deus. Não estou dizendo que ele se ofenda, né, com algo que a gente possa fazer, ou se surpreenda com a nossa ganância de alguma maneira. Mas a gente tem que buscar a Ele, a presença dEle, e essas coisas Ele prometeu que Ele nos acrescentaria. Então, busquemos primeiro o reino de Deus. E aí, com esse entendimento, buscar primeiro o reino de Deus, a gente começa a pensar, que reino é esse? A gente fala tanto reino de Deus, a gente conhece versículos como esse, buscar primeiro o reino de Deus, mas que reino é esse? E hoje a gente vai ver algumas características do reino de Deus para entendermos então o que buscar, que percepção de reino, que momento o reino, como viver esse reino, como ter esse reino. E a primeira coisa é que o reino de Deus ele está entre nós. Lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 ao 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. Isso Jesus dizendo. Se ele está dizendo que está, é porque o reino de Deus já veio, o reino de Deus ele já é. Isso porque o rei já foi apresentado e o rei já foi ungido. Jesus Cristo é o rei, ele já está apresentado, ele já foi ungido. Então, se já existe o rei, já existe o reino. Mas o reino não é visível. E se ele não é visível, ele não se trata de coisas materiais. As coisas que a gente deseja e muitas vezes confunde por aqueles que são do reino, via de regra são coisas palpáveis e materiais. Fogem à necessidade. E essas coisas palpáveis e materiais não são invisíveis e o reino não é visível. O reino de Deus está entre vocês. Já podemos viver o reino. Eu costumo simplificar o entendimento de reino dizendo o seguinte: o reino de Deus é onde Deus reina. É onde ele reina. Aonde Deus reina, ali é o seu reino. Porque um reino precisa de território e precisa de rei. Então, onde Deus reinar, ali é o reino de Deus. Se ele reina na sua vida, ali é o reino de Deus. Se ele reina na tua casa, ali é o reino de Deus. Se ele reina no teu trabalho, na tua empresa, ali é o reino de Deus. O reino de Deus é onde Deus reina. A confusão é a gente achar que nós vamos reinar com ele agora. É confundir as promessas futuras para algo presente. Reinar com ele, promessa futura. Aí você pode dizer, mas pastor, a Bíblia diz que nós reinaremos em vida. Sim, Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Depois leia o capítulo 5 de Romanos inteiro, mas eu acredito que só o versículo 17 que a gente acabou de ler, simplesmente não pegando apenas a expressão reinarão em vida e transformando duas palavras em uma teologia, se a gente pegar o versículo 17, pelo menos inteiro, a gente vai perceber que esse reinar em vida ele contrapõe a morte que reinava no pecado. Ele está fazendo um contraponto entre morte e vida. Ele não está fazendo uma indicação de que nós seremos reis, reinaremos nesta vida. É só ler o capítulo todo, ou mesmo só o versículo 17, a gente vai perceber isso. Nós reinaremos com Cristo, ok, na sua vinda, em vida, porque somos vivificados pelo Espírito Santo e não estamos mais mortos. O reino não é nosso para que possamos reinar nessa vida. Não é nosso. Nós vamos viver plenamente o reino de Deus e por isso reinar, mas para isso precisamos sair da morte para a vida. O reinar em vida aqui é o contraponto da morte e do pecado.
Já não estamos mais mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, mas agora fomos vivificados pelo Espírito. E quando reinar com Cristo, reinaremos não mais na morte. A morte já não reina mais sobre nós, agora reina a vida. Não há uma promessa de que seremos reis nesta vida, nesta terra. Aliás, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus diz que o seu reino não é deste mundo. E vai ser o nosso, se não é o dele. Lucas 18, 28 ao 30 diz assim: Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Quando Deus reina de verdade, nós deixamos tudo por causa do reino. Nós deixamos essas coisas e passamos a seguir a Jesus. Ele passa a reinar, nós passamos a seguir. Quando Deus reina nas nossas vidas, nós abandonamos tudo que não é conforme o que o rei determina. Mas há uma promessa de que nada vai faltar para quem se submete ao reino. E a gente acabou de ler: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. E aí, mais uma vez, você pode dizer assim: viu, pastor? Vamos receber na presente era muitas vezes mais. Muitas vezes mais o quê? Mais filhos? Mais pais? Mais mulheres? Mais irmãos? Porque é isso que foi abandonado. É isso que foi deixado nessa passagem. Eu não enxerguei aqui ele falando de coisas materiais. Pois aquele que por causa do reino deixar casa, e aqui não está falando da estrutura, não está falando da mansão ou coisa assim. Casa, família. E logo em seguida ele complementa: pais, irmãos, mulher, filho. Aquele que por causa do reino deixar essas coisas. Por causa do reino, para seguir o reino, para seguir a Cristo. Não priorizar essas coisas, mas priorizar a Cristo, o seu ensinamento, aquilo que deve ser feito, se submeter ao reino. Aquele que fizer isso vai ter, então, muitas vezes mais. Aqui ele está falando da vida em abundância prometida, a vida com uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio ao caos. É disso que ele está falando. Ou vai receber muitas vezes mais, você vai ter uma vida plena. Você vai ter uma vida completa, você vai ter uma vida abundante. Não se preocupe. Se submeta ao reino, não se preocupe. Você vai ter muito mais do que aquilo que você está disposto a abandonar. Você vai ter muito mais. Mas não são coisas materiais. Romanos capítulo 14, no versículo 17, ele diz assim: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como argumentar contra isso? Porque aqui ele fala de maneira objetiva: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. O próprio Cristo tinha dito assim que o reino de Deus não é visível. Se ele não é visível, não é coisas materiais. E aí vem Paulo escrevendo aos Romanos e diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é o que você tem. Não é o que você acumula. Não é a abundância dos teus celeiros. Não é tudo aquilo que você tem, que tipo de coisa você come ou bebe. Não é. O reino de Deus não é essas coisas. Então, porque a promessa de quem abandona tudo para seguir o reino seria para essas coisas materiais. O reino de Deus não é essas coisas, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Esse aqui é o muito mais, vai receber muito mais, vai viver com muito mais. Essa aqui é a vida abundante, é uma vida com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a promessa. Não se trata daquilo que temos ou conquistamos. Não é isso que é ser filho do rei. Não é isso. Não é isso porque a gente ouve tanto isso nos dias de hoje, porque eu sou o filho do rei. E eu mereço isso, ou mereço aquilo, ou vou receber aquilo outro, ou vou conquistar tal coisa, porque sou filho. Não é isso que é ser filho do rei. Os verdadeiros filhos do rei são aqueles que se submetem a ele, em obediência. Aqueles que se submetem ao reino.
Se nos submetemos ao rei, então negamos a nós mesmos. É necessário. Negue-se a si mesmo. O próprio Cristo disse. Talvez a dificuldade de se compreender reino nos dias de hoje seja porque vivemos numa democracia ou numa pseudo-democracia. Porque eu não vejo nossa situação como democracia. Mas aí é outro assunto. Mas então, vamos considerar que vivemos a democracia, nós escolhemos as coisas, nós elegemos os nossos representantes, nós vivemos num mundo que a democracia hoje está em todas as coisas e tudo tem que ser feito e liberado, tudo é possível, tudo é permitido. O politicamente correto, então, já está a tomar conta de todas as coisas, inclusive dentro da igreja, que é um absurdo. Absurdo. A palavra de Deus não é politicamente correta. Não é. Esse discurso todo que é feito e colocado na boca do nosso Deus não é verdade. Essa conversa de não julgar, não falar. De um profeta chamado João ou Batista, que chamava de raça de víboras. De um Jesus que chamou os fariseus de hipócritas. O problema é que a gente vive neste mundo onde se acha que tudo pode ser feito, tudo tem que ser liberado, mas o reino não é uma democracia. Não é. Reino é reino. Reino tem um rei, e este rei determina todas as coisas. E aqueles que estão abaixo dele se submetem ao rei para viver no seu reino. Se submetem, abrem mão, nega a si mesmo. Por isso que para viver o reino é preciso nascer de novo. É preciso ser do Espírito, porque o reino é espiritual. Lá em João 3, do 3 ao 6, diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O reino de Deus não é para a carne. O reino de Deus não é visível, o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é para o Espírito. Então é necessário nascer de novo para viver o reino. A nossa velha criatura não é capaz de viver o reino. A nossa carne não é capaz de viver o reino. O nosso entendimento humano, limitado, não é capaz de viver e entender o reino. Lá no Mateus, no capítulo 13, você pode já abrir o seu capítulo 13, ele apresenta 7 parábolas. O próprio Jesus apresenta 7 parábolas falando sobre o reino. E essas parábolas ensinam muitas coisas, a gente vai ver algumas coisas hoje sobre reino. A primeira parábola é a do semeador, lá em Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 ao 8, que diz: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 70 e 30 por 1. Na primeira parábola, a gente precisa compreender que o reino de Deus não é para todos. Não é para todos. Sempre que eu vejo frases assim, eu lembro de uma expressão que diz, quando alguém diz alguma coisa assim: eu sei que vocês não estão prontos para discutir isso, mas essa é a verdade. Eu sei que muitos não estão prontos para discutir isso, mas o reino de Deus não é para todos. Mas todos que são do reino, todos que são súditos desse rei, todos estes semeiam para o reino. Porque a gente sabe que o reino de Deus não é para todos, mas nós não sabemos quem é quem. Então precisamos semear, mesmo sabendo que poucas sementes encontrarão solo fértil. Nós precisamos semear.
Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho, nós precisamos ser testemunha de Cristo, nós precisamos evangelizar, semear, lançar a semente, mesmo sabendo, e a própria palavra dizendo, que muitas das sementes que a gente vai lançar não vão encontrar solo fértil. Vão cair nos espinhos, vão cair em terra seca, vão cair pelo caminho. Mas Deus sabe, só o Rei sabe a quem pertence o seu reino, e parte das sementes que nós lançaremos darão bom fruto. Mas o reino de Deus não é para todos. Então ele vem e conta a segunda parábola ainda, Mateus capítulo 13, que é a parábola do joio e do trigo, versículo 24 ao 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Hoje o reino de Deus está misturado com o que não é reino de Deus. E essa é uma dificuldade pelo reino de Deus não ser visível. Essa é uma dificuldade porque nós temos que compreender qual é a lógica do reino, como o reino funciona, como ele se estabelece, o que de fato é reino, quem de fato reina. Porque o reino de Deus hoje está misturado com o que não é reino. Jesus não reina sobre a vida de todos. Não reina sobre a vida de todos. Aliás, não reina sobre a vida de todos que estão dentro das igrejas. E reina, sim, sobre a vida de muitos que não estão dentro das igrejas. Jesus reina sobre a vida de poucos, pouquíssimos. Muitos querem reinar com o poder de Cristo. Muitos querem andar com Ele para ter o seu poder e as suas benesses e receber tudo aquilo que Ele tem para dar. Mas muitos, poucos, pouquíssimos se submetem para que Ele, o Cristo, reine sobre as suas vidas. E isso tudo hoje está misturado. Está misturado. Não dá para saber, mas vai chegar o dia em que o joio e o trigo serão separados. Um para reinar com Cristo na sua glória e outro para ser queimado. Chegará o dia. Mas hoje o reino de Deus, ele está permeado, ele está misturado naquilo que não é reino. Não há uma separação geográfica, não há uma separação de templos, não há uma separação. Não há, o reino de Deus está. Ele já está entre nós, ele não é visível. Ele não pode ser separado, porque ali tem coisas que são e coisas que não são do reino. E ele conta a terceira parábola em Mateus capítulo 13, que é a parábola do grão de mostarda. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Era a menor semente cultivada na época. Hoje a gente já sabe que não é a menor semente, mas na época era a menor cultivada. Parecia ser insignificante para o plantio e para a colheita, mas quando crescia se tornava a maior das hortaliças. Quando crescia se tornava algo abundante. Quando crescia servia de ninho, quando crescia alimentava, apesar de parecer insignificante. Imagina essa parábola contada lá, onde não se tinha ideia de onde o cristianismo e o evangelho chegaria. Quase 2000 anos depois, a gente falando, propagando, ministrando, e pessoas sendo alcançadas e salvas. Aquilo que começou com e os seus 12, ou uma semente que parecia insignificante, e que foi tratada como insignificante ao ponto de ser levada à morte na cruz, mas que então se tornou a maior das hortaliças, a maior das plantas que alimenta, que sustenta.
E a gente vai perceber que as coisas do reino têm uma lógica bem diferente. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a lógica do reino de Deus, para a gente ter discernimento de fato do que é, do que não é, de como funciona o reino. E ele conta mais uma parábola, que é a parábola do fermento, Mateus 13:33. E contei-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Não tem reino pela metade. Onde o reino passa, ele contagia. Onde o reino passa, ele transforma tudo ao seu redor. Ele é como um fermento que, mesmo que coloque muita farinha, ao colocar o fermento nessa mistura, ele vai fermentar toda a massa. Ele é contagiante e transformador. Assim age o reino de Deus. E ele continua e fala da parábola do tesouro escondido. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele, ao encontrar o tesouro, ele o enterrou em um campo que não era dele. Mas ele vendeu tudo o que tinha e comprou o campo onde estava enterrado o tesouro. O reino é o tesouro e ele deve ser priorizado. O reino de Deus deve ser priorizado nas nossas vidas. Tudo ao redor serve a esse propósito e não o contrário. O reino de Deus não tem o propósito de nos dar coisas, de nos dar bens, mas todas as coisas devem servir ao reino. É invertido. Nós não temos que buscar o reino para ganhar as coisas, mas tudo que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu, deve servir ao reino. Viver para o reino, se submeter ao reino, é totalmente diferente, a lógica é totalmente invertida. A questão é onde está o seu tesouro, onde está o nosso tesouro, onde nós depositamos o tesouro. Mateus 6:19-21 diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde você tem depositado o seu tesouro? E a gente viu agora há pouco, o tesouro é o reino de Deus, é o tesouro. Do seu entendimento, do seu discernimento, aonde está? Onde tem sido depositado? O seu entendimento de reino é receber dele essas coisas que a ferrugem e a traça destrói, que o ladrão rouba, furta? É aí que está o seu tesouro, é aí que você tem entendimento, discernimento do reino, ou o seu entendimento de reino são tesouros depositados nos céus, são depositados para a eternidade, são coisas que você tem discernimento e entendimento para aquilo que é eterno. Onde está o seu tesouro? Ali estará o seu coração, ali estará a sua prioridade, ali estará a sua motivação. Aonde você guarda aquilo que você tem de mais valor, ali estará o seu coração. Por isso que aquele homem da parábola vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra onde estava o tesouro. Porque ali estava o seu coração, em mais nada. As outras coisas ele estava disposto a abandonar para ter apenas aquilo que era o seu tesouro. E o reino tem que ser assim nas nossas vidas, como este tesouro que este homem encontrou. Tem que ser prioridade, todas as outras coisas abandonadas para que nós tenhamos prioridade naquilo que é o reino de Deus. Assim que deve ser tratado. Ele continua nas parábolas e diz a parábola da pérola preciosa. Mateus 13, 46, 45, 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Quando se encontra o reino, tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Tudo perde o sentido. Quando se encontra o reino, se torna nova criatura. Quando realmente sai da morte e passa a vida, tudo perde o sentido que era. As pessoas costumam dizer, quando passam por experiências de quase morte, de que as coisas mudam, as prioridades mudam.
de que passa-se a viver de uma maneira diferente, porque passa-se a encarar as coisas de maneira diferente, passa a ter prioridade em coisas diferentes, porque aquele que passa numa situação de quase morte percebe o quanto que as coisas materiais não valem nada. E a gente tem que ter um entendimento que a nossa situação não era de quase morte, era de morte. E fomos tirados da morte para viver. E esse é o mesmo entendimento de que então nós vamos ver as coisas de maneira diferente, a nossa prioridade vai ser outra, as outras coisas perdem o valor. Quando nós encontramos a pérola, que é o reino de Deus, tudo perde o valor. Outra parábola que ele conta é a parábola da rede ao mar. No versículo 47 ao 50, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando lançamos ao mar a rede do reino de Deus, que é o Evangelho, não pescamos apenas peixes bons. Por isso a igreja é o que é. Por isso que a igreja não é uma reunião de pessoas iluminadas e totalmente santas. A igreja sequer é a reunião de pessoas que realmente têm um interesse em buscar a Deus. Porque sabemos que muitos que lá estão não estão ali para buscar o reino. Muitos estão ali para buscar os tesouros que o reino pode dar. Aquilo que pode ser recebido. Nem tudo que vem na rede pertence ao reino. Por isso que nós temos que conviver com joio, como nós vimos agora há pouco. Por isso que nós temos que na igreja conviver com bodes. Por isso que de vez em quando teremos lobos também em pele de cordeiro. Porque quando se lança a rede, porque o evangelho, porque aquilo que realmente Deus pode fazer é poderoso. Mas o que é poderoso pode chamar a atenção de alguém a dizer: eu quero esse Deus poderoso. Eu quero me achegar a um ser, a algo que eu não posso nem explicar, que é todo poderoso. Eu quero viver nele, eu quero estar nele, eu quero ter ele na minha vida. Eu posso olhar assim, mas eu posso olhar e falar assim: nossa, que Deus poderoso. Quanta coisa ele pode me dar. Quanta coisa ele pode me entregar, quando minha vida pode ser transformada para coisas melhores, como eu posso conseguir conquistar. Pode-se olhar para o poder de Deus dessas maneiras. E ao falar do poder, ao testemunhar do poder, nós, ao lançar essa rede, nós atraímos todo tipo de pessoas, não apenas pessoas do reino. Não apenas essas pessoas. E essa separação será feita só em outro momento. Até lá, viveremos igreja e vamos compartilhar de momentos com todos. Todos que virem na rede. Chegará o momento da separação e não seremos nós que decidiremos quem é quem. Será o rei. Hoje está tudo misturado, é difícil identificar o que é reino, o que não é reino neste mundo. Até porque o reino de Jesus não é deste mundo. Talvez o problema seja esse. A gente insiste em encontrar o reino de Deus nas coisas que nós queremos. Nós insistimos em encontrar o reino de Deus neste mundo, mas o próprio Jesus disse que ele não é deste mundo, que o seu reino não é deste mundo. Então ele tem que parar de procurar neste mundo o reino de Deus, porque nós não vamos encontrar. Não vai ser na satisfação da nossa carne, não vai ser na nossa satisfação, nos nossos desejos que a gente vai encontrar o reino. Não vai ser. Não vai ser. E a gente vive numa situação de mistura, de que tudo está posto, de que o reino está, onde também coisas que não são reino também estão. E nós precisamos viver e clamar e buscar o reino em primeiro lugar, e precisamos compreender o reino. Compreender a lógica do reino. E quando a gente vai para a lógica do reino, a gente vê que é mais claro ainda que não é a lógica deste mundo, que não é a forma deste mundo. Não é o molde deste mundo. Por isso que Paulo fala em Romanos: não se amoldeis. Não se permita ter a forma.
Não se coloque na forma deste mundo, porque esta não é a referência para você, porque essa não é a referência do reino. O reino tem uma lógica totalmente diferente. Por exemplo, o pequeno é grande no reino de Deus. Mateus 11:11 diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Quando se lê isso, o desejo das pessoas é sempre querer ser e ter a unção de. As pessoas veem as histórias e querem ser como. Eu quero a unção de Davi, eu quero a unção de Golias, e João Batista foi o maior, eu quero também ter a unção de João Batista. Mas Jesus, ele vem de uma simplicidade, de uma complexidade também, diz assim, não há maior do que João Batista. E ele continua e diz assim, todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque ele é, sim, grande aqui pelo que ele está fazendo, pelo que ele foi designado a fazer, pelas coisas que ele tem se proposto a fazer, pela maneira que ele tem enfrentado toda a sua circunstância, todo o império romano, da maneira que está. Ele, sim, é alguém que se dispôs a fazer, mas no reino dos céus, no reino de Deus, todos, porque o menor é maior do que ele. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 28 e 29, diz assim: ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Por isso que o pequeno é grande. Porque para que fique claro que foi Deus quem fez, para que fique claro e ninguém se vanglorie, ninguém ache e acredite que foi pela sua própria força, ele vai e faz do insignificante, ele faz o extraordinário. Que ele escolhe o insignificante, ele escolhe o desprezado, o que não é, para reduzir a nada aquilo que é. Ele inverte a lógica deste mundo. O agir do reino é muito diferente deste mundo. Não tem como encaixar o reino de Deus neste mundo, neste reino. Para ele, o líder é servo. Marcos 10, 42, 45. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que quer liderar, ele tem que servir. Tem que servir. Jesus, ele fala claramente, olha, para o mundo reinar é exercer poder, é dominar pela força, pela imposição de ideias, é dominar, é escravizar de alguma maneira, é impor, é tirar a liberdade, é gerar dependência ao invés de gerar liberdade, é escravizar de alguma maneira, não apenas fisicamente, mas intelectualmente, psicologicamente, é escravizar. É exercer esse poder. É assim que o mundo funciona. Mas o reino de Deus não é assim. Não é assim. Não se escraviza. E hoje a gente olha para a religião, o quanto estão escravizados, quantos estão escravizados na religião. Lá em Gálatas 5:1, Paulo escrevendo na igreja na Galácia, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E ele estava falando não da escravidão do Império Romano, não. Ele estava falando de circuncisão, ele estava falando de escravidão, religiosa. Nós fomos libertados, nós somos libertos. E essa liberdade em Cristo foi de fato para a liberdade. Então não se permitam se escravizar mais uma vez. E nos dias de hoje é a mesma coisa. As pessoas estão sendo escravizadas às religiões e acham que estão vivendo o reino. E não estão vivendo o reino. O reino, ele é de liberdade.
Jesus veio para nos libertar. E essa liderança mundana de domínio, ela existe dentro das igrejas. Essa maneira de tirar as liberdades, de tirar o entendimento, de escravizar de alguma forma, está dentro das igrejas, quando o reino não é assim. O reino de Deus, aquele que quer ser líder, aquele que quer ser reconhecido, ele tem que servir. Ele tem que servir. Para Deus reinar é servir os outros. Que quem é maior para o mundo? É o mais servido. É o que mais tem empregados, é o que mais tem pessoas para fazer tudo por ele. É o que mais tem para entregar as coisas prontas na mão dele. Para o mundo, este é o maior. Mas para Deus, no reino de Deus, o maior é o que mais serve. Porque se alguém pensa assim, mas eu sou líder de uma grande igreja, eu sou líder de várias células e grupos de comunhão, e eu exerço liderança do ministério de louvor, e eu sou líder disso, eu sou líder daquilo. A pergunta que Deus vai fazer para você não é o quanto você lidera, quantas pessoas estão abaixo de você. A pergunta que ele vai fazer é: você tem servido essas pessoas? Porque no reino de Deus, a medida é quanto se serve, não o quanto se é servido, não o quanto se usufrui de uma posição, não o quanto se escraviza outras pessoas, não o quanto você domina outras pessoas, mas o quanto você serve e dá liberdade às pessoas, o quanto você tira as algemas. Não se você tirou uma algema para colocar outra, para prender a você. Não é assim que Deus vai ver. Ele vai perguntar o quanto você tem servido essas pessoas. Porque liderar no reino de Deus é servir. No reino de Deus, o último é o primeiro. Marcos 9,35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O desejo de superioridade está descartado no reino de Deus. Aquele que quiser ser o primeiro será o último e servirá a todos. Será servo de todos. A lógica do reino é muito diferente deste mundo. No reino de Deus não há qualquer sentimento e desejo de superioridade a ninguém. Muito pelo contrário. Aquele que vive no reino quer servir cada vez mais, quer servir a todos. No reino de Deus, o louco é sábio e o sábio é louco. Em 1 Coríntios 1, 22 ao 27, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O reino de Deus inverte a lógica toda. Tudo que tem reconhecimento neste mundo, a título de sabedoria, conhecimento, entendimento, ao se defrontar com o reino, tudo isso é loucura. Tudo isso é vaidade. Tudo isso se perde. E quando essas pessoas deste mundo, que têm muito entendimento, muita sabedoria de acordo com o mundo, olham para o reino, eles acham tudo loucura. Eles não conseguem ver sabedoria. Porque as coisas são antagônicas mesmo, são todas invertidas. A lógica do reino é diferente. Todo conhecimento e sabedoria deste mundo são loucura para Deus. São loucura para Deus. Assim como para os sábios deste mundo, todo conhecimento de Deus é loucura também. E a gente tem que escolher que tipo de loucura ou sabedoria a gente quer viver. Se a sabedoria que a gente quer é do reino, ou se a gente quer parecer sábio ao mundo.
sem preferir parecer sábio a Deus, viver o seu reino, ter o seu conhecimento, ter o seu entendimento. E para ter esse entendimento, a gente precisa compreender que as coisas de Deus são discernidas de maneira diferente do que as coisas do mundo. Não dá para discernir as coisas da mesma maneira. 1 Coríntios 2, 14 ao 16 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós discernimos as coisas do Espírito espiritualmente. Então, para discernir coisas do Espírito, é necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito, para não entender como loucura aquilo que é sabedoria da parte de Deus. Porque a gente acaba de ler que ele diz assim: a quem não tem o Espírito não aceita as mesmas coisas do reino. Não consegue compreender. Por quê? Porque para eles é loucura. Para eles não é possível, não se encaixa ao seu padrão. Não se encaixa, por isso nós precisamos viver outro padrão, viver de outra maneira. Porque o reino é diferente. No reino de Deus, o fraco é forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu realmente entendo que só Deus pode fazer, quando eu me submeto a Ele, quando eu me submeto ao reino, quando eu me submeto à sua vontade, quando eu reconheço o quanto eu sou fraco, é aí que eu sou forte. O mundo acha que a gente tem que ser forte o tempo todo para conquistar, para vencer. Aí vem o reino e diz: não, para isso você precisa reconhecer o quanto você é fraco. Porque é aí que você é forte, porque no reino de Deus o fraco é forte. No reino de Deus quem perde ganha e quem ganha perde. Quem acha a sua vida perderá, quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Quem quer, porque quer conquistar as coisas e ter a sua própria vida, vai perdê-la. Agora, quem nega a si mesmo, quem entrega a sua vida a Cristo Jesus, este vai ganhar. A lógica é outra. O que morre é o que vive. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Para produzir frutos é necessário que a semente morra. Aquele que morre, vive. Romanos 6:8. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vive aquele que morre. Assim é o reino. Aquele que quer viver para este mundo a todo custo e não abre mão de viver para este mundo, este está morto. Mas aquele que abre mão da sua vida, este está vivo, este está vivificado em Cristo Jesus. A lógica do reino é totalmente diferente do que a lógica deste mundo. É muito diferente, muito diferente. A gente precisa compreender o reino. A gente precisa discernir o reino. Para isso precisamos nascer de novo, precisamos ser vivificados, precisamos estar no Espírito e não mais na carne, para podermos ter esse discernimento, para podermos, de fato, buscar primeiro o reino de Deus. E talvez nesse momento algumas pessoas nem tenham interesse nesse reino apresentado. Porque você tem buscado o reino deste mundo em Deus. E tornou isso a sua religião, como se isso fosse viver o reino. Não é porque você chama de reino de Deus que é reino de Deus.
O que você tem buscado é do reino? Ou você tem buscado o reino para ter as coisas que você quer? A lógica tem que ser invertida. Não se trata de nós. Talvez muitos nem queiram isso. Talvez muitos queiram o reino oferecido pelo mundo. Talvez muitos ainda se satisfazem com as coisas do mundo, não com o reino de Deus. Talvez muitos ainda acham loucura tudo isso. Talvez muitos, ao ouvir nas Escrituras aquilo que Jesus disse, a lógica do reino, ao apresentar, se alguém lhe bater, ofereça outra face. Se alguém falar para andar 1 milha, ande 2. Talvez olhar para a palavra, entender a lógica do reino, pedindo para perdoar aqueles que nos causam mal, para não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Talvez isso seja loucura. Talvez olhar para essas pessoas, para as Escrituras e ler que nós devemos amar os nossos inimigos pareça loucura. Porque todas as coisas estão centradas na própria pessoa, na satisfação pessoal, em alcançar os desejos da sua carne, em satisfazer os seus próprios maus desejos. Talvez esse seja o desejo. O problema é tentar encontrar isso no reino de Deus. Não vai encontrar. Não vai encontrar sequer o reino. Porque é necessário buscar primeiro o reino de Deus. Se submeter ao Rei, que é Jesus Cristo. É necessário. Saiba que esse reino que nós insistimos em querer é um reino perecível e tem como destino a morte. Já o reino de Deus é eterno e tem como destino a vida. Um nos oferece glórias passageiras e um tesouro que a traça e a ferrugem destroem, que o ladrão furta. É a única coisa que tem a oferecer. O outro nos oferece justiça, paz e alegria, e um tesouro que não se acaba. Está posto a nós. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o teu tesouro? Onde você tem depositado? Onde você tem buscado o reino de Deus? E por que você tem buscado o reino de Deus? Na verdade, essa pergunta nem deveria existir. Nós devemos simplesmente buscar primeiro o reino de Deus. Sem motivo algum. Simplesmente porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, eu digo: busca o reino de Deus. Busca. Busca o reino de Deus. Se achegue a Deus. Busca a presença dEle. Busca o entendimento dEle, o discernimento dEle. Busca viver no Espírito. Aí as outras vão acontecer. Não se são os pagãos, lembra? São os pagãos que buscam essas coisas. Nós não, nós buscamos a Deus. Essas coisas é Deus que prometeu, é Deus que faz, é na hora dEle, no momento dEle, na misericórdia dEle, no entendimento dEle, no plano dEle. Ele é o Rei. Quem somos nós diante do Rei? Nós simplesmente queremos estar junto dEle, buscar a Ele, buscar ao reino. Só isso que a gente quer. Quando você se pegar pensando naquilo que você quer dEle, para tudo, volta de novo e começa a buscar Ele de novo. Busca Ele, presença dEle. E se você perceber mais uma vez que está procurando alguma coisa, volta de novo. Volte a buscar só a Ele, somente a Ele. Até que isso seja a sua rotina, seja o seu natural. Até que você realmente consiga viver no Espírito e discernir as coisas espiritualmente. Viva e busque em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos viver e buscar o Teu reino, Senhor. Nós queremos nos submeter à Tua majestade, nós queremos nos submeter à Tua vontade. Nós queremos que o Senhor venha reinar nas nossas vidas. Venha reinar por completo. Assim como o fermento, Senhor, vai fermentar toda a massa, vem fermentar toda a nossa vida. Nós queremos nos submeter ao Teu reino e viver o Teu reino por completo, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Vem nos transformar, vem nos restaurar.
Que a gente abandone de vez a forma, o molde deste mundo e passamos a viver, Senhor, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos, de fato, ser um sacrifício vivo a Ti, nos negando, Senhor, negando a si mesmo, entregando a vida a Ti, nascendo de novo, nascendo do Espírito, para podermos achegar e buscar sempre o Teu reino. E toda vez que a gente se pegar, Senhor, a buscar em Ti apenas a nossa vontade, aquilo que nós queremos, o que nós temos a receber, o que nós entendemos merecer, que o Senhor nos repreenda, Senhor, nos coloque no nosso lugar, que o Senhor nos exorte, Senhor, para voltar a buscar apenas a Ti, apenas o Teu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.